E hoje eu estou recebendo mais um belo entrevistado, é o José Luiz Teixeira. Ele é advogado, é professor, presidente do Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais e coordenador estadual do Afro-Brasilidade. Doutor José Luiz, oi, como vai o senhor? Seja bem-vindo. Olá, é um prazer conhecê-la. Espero que essa tarde seja tão boa quanto está aqui em Ponta Grossa. Está fresquinho hoje, graças a Deus. Aqui está chovendo um monte Jura? em Curitiba. É, as ruas alagadas, terrível, mas enfim, pelo menos não está aquele calor terrível, né? Verdade. Deixa eu começar perguntando então para o senhor o que é exatamente o afro-brasilidade. O Afro-Brasilidade, ele nasceu na perspectiva de algumas pessoas que querem ver o Brasil de uma forma diferente para seu povo. O povo negro brasileiro, ele nunca teve oportunidade social, política, educacional e, quiçá, estar em um cargo de relevância em todos os assentos municipais, no executivo, no legislativo e até mesmo no judiciário. Então, ele foi fruto de muita conversa, de muitas ações, e hoje, basicamente, o Tribunal Superior Eleitoral teve por bem aprovar o Afro-Brasilidade e estamos agora no intuito de buscar as nossas assinaturas para que o partido possa, de fato e de direito, estar representando o povo, principalmente o povo sofrido brasileiro, que é a classe negra, o povo negro e toda a nação. Nós não fazemos distinção de raça, mas fizemos o partido ingressasse para fazer uma política diferente ao povo negro brasileiro. Eu iria perguntar exatamente isso, quer dizer, não vai ser absolutamente um partido fechado apenas para os negros, digamos assim. Luciana, nós sempre tivemos restrições em todos os partidos. Os partidos nos recebiam, nos recebem como forma quase de cota, quase impositiva. Assim como para as Mas, mulheres. principalmente, já entrar nessa seara, principalmente as mulheres. Né? As mulheres As mulheres negras negras, né? elas são marginalizadas no mercado de trabalho, marginalizada no aspecto político, marginalizada pelos seus próprios maridos, marginalizada em tudo que ela encontra. E ela tem toda a sobriedade de estar na sociedade e fazer a política que ela quiser fazer e estar no lugar que ela quiser estar. Mas, infelizmente, a política brasileira e o machismo exacerbado do homem faz com que a mulher sempre esteja submissa, subserviente a todas as suas mazelas. E o Afro-Brasilidade tem política para a mulher, tem política de desenvolvimento, tem política de paridade em todos os lugares. Então, nós queremos que a mulher não esteja atrás de nós, que ela esteja no comando de tudo que nós iremos traçar e iremos fazer. O afro-brasilidade ele não está aqui concentrado no Paraná. Como é que ele nasceu exatamente? Como é que nasceu essa ideia? Aonde nasceu? E está em todo o Brasil já o movimento? Fazem 4 anos que a gente vem conversando. O Éder Gonzaga Bueno é um idealista do partido, ele é mineiro de Uberlândia, ele idealizou toda a perspectiva de um novo processo de desenvolvimento político para o povo negro e começou a discutir com todos os estados da federação para que formássemos uma corrente de relação humana e discutíssemos de forma coesa a política e a transição da política brasileira. E, com isso, nós fizemos já 3 encontros, 2 deles uma convenção, até chegar no Tribunal Superior Eleitoral, onde foi aprovado o partido. Então, já fazem 4 anos que a gente está nessa discussão e, quiçá, nós possamos, o ano que vem, ter representatividade nas câmaras de vereadores e nas prefeituras de todo o Brasil. Mas não é fácil também conseguir as assinaturas, né? Eu vi o movimento ali do ex-presidente da República com aquele Aliança Brasil, que acabou não conseguindo nem as assinaturas para se tornar um partido. Como é que vocês pretendem trabalhar isso e vocês já estão mobilizados? Minha cara Luciana, o povo negro ele já nasceu mobilizado para a luta. Ele já nasceu
com o intuito de ter garantia de seus direitos e buscar os seus direitos que lhes foram tirados. A gente hoje tem representatividade em todos os níveis de população, nas periferias, no centro de terreiro, nas igrejas evangélicas, nas religiosidades, todas elas, na concentração de professores, nos sindicatos, nas associações de moradores. Então, nós crescemos já numa zona periférica. Então, eu tenho certeza, indubitavelmente, eu não tenho dúvida, que nós faremos, talvez esse ano ainda, a condição de nós traçarmos e delinearmos as candidaturas para o ano que vem. Se isso não ocorrer, nós teremos 2 anos para que, em 2026, nós saiamos com candidaturas a senador, a presidência da República, a governador de estado, a deputados estaduais e a deputados federais. Agora é importante a gente frisar que o tema é muito importante aqui no Brasil, né? Principalmente aqui, eu acho, porque a gente está aí com 2 problemas bem sérios que eu acho que é bom a gente colocar, que é a questão da intolerância religiosa, que é enorme, e as de matrizes, então, africanas são mais perseguidas ainda, muitas vezes. E nós temos o problema do racismo realmente estrutural, em que a gente vê que a própria polícia, né, acaba fazendo esse tipo de absurdo. Em São Paulo, a gente viu a policial, em vez de defender o jovem que estava ali sendo intimidado por um homem armado, ela foi defender o homem armado porque era branco. Quer dizer, a gente tem problemas seríssimos, né, no nosso Brasil com relação a esse tema. Um dos motivos do nosso nascimento é exatamente a segurança pública brasileira. Não é possível mais o poder público, junto com a segurança pública, somente em 2020, foi mortos 4.416 jovens brancos e negros. Desses, 78% eram negros. Não é possível mais que a gente possa estar convivendo com uma guerra no Brasil e, às vezes, achar sensibilidade na guerra dos outros países, que a gente também não quer que ocorra. Mas aqui é todo dia a morte de negros e negras, a condição que se mata mulher com feminicídio, principalmente com o feminicídio, e desse feminicídio, a maioria absoluta são mulheres negras. É absurdo que o Brasil mata a LGBTQIA+, é o único país do mundo que mais mata gays e lésbicas, e a gente não suporta mais isso. Então, o partido nasceu na transversalidade exatamente para fazer a política e crer que essa política possa dar resultado e mudar conjunturalmente a expectativa de vida desse jovem e fazer com que a solidariedade humana possa existir e, na coerção disso, fazer com que o Brasil não mate tantos negros, principalmente nas zonas periféricas, como vem ocorrendo. É inadmissível, a gente sabe disso, e é por isso que a justiça para o negro ela só é feita na Constituição, mas na igualdade material ela não ocorre. E não ocorrendo isso, alguém tem que fazer que suas vozes roucas sejam ouvidas ao longe. E o afro-brasilidade ele nasceu nessa condição, fazer com que as nossas vozes possam ser ouvidas, que os nossos gritos possam ser alcançados e que a nossa justiça social e igualdade de inclusão possa estar entre todos, indistintamente que seja a raça. Mas hoje a gente vê que o negro e a negra está excluído dessa sociedade, excluído economicamente, excluído culturalmente, excluído na sua condição de ensino superior. Se hoje não tivéssemos as cotas raciais, muitos negros não teriam condições hoje de estar no ensino superior. Por isso, quiçá, veio essa condição das cotas para que nós pudéssemos dar um equilíbrio de equidade em tudo aquilo que nós buscamos. E não existe outra forma, né, senão com a representatividade política, porque quem vai lutar realmente pelos direitos, se não forem os próprios negros, as próprias pessoas que estão sendo prejudicadas com toda essa política nacional que nós vivemos hoje em dia?
Luciana, eu fui vereador na minha cidade e um dos mais votados, e fui o primeiro negro da história política da emancipação de Ponta Grossa. E nós queríamos que toda candidatura fosse regra e não fosse exceção ao povo negro. Infelizmente, é exceção. Você, na sua qualidade de jornalista e atuando nesse mercado de informação, você vê e pode observar que nunca houve uma candidatura ou um governador negro no estado do Paraná. Os primeiros deputados negros foram exatamente agora a da Artora, que ganhou a primeira eleição Que é para maravilhosa, deputado, aliás, né? é maravilhosa, é muito minha amiga, Adoro, e é. o Renato, que Que é pela primeira perseguido desde vez quando na era Assembleia vereador. Legislativa houve a sua condição de se eleger o primeiro negro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então, é essas condições que a gente faz e crê que o afro-brasilidade postula esse assento. E nós não viemos exatamente para ter um assento em qualquer lugar do poder público, mas um assento para ter poder, de poder lutar para o povo negro. Eu tenho que fazer essa pergunta, então eu vou fazer. Eu vejo muitos partidos sendo criados e muitos deles servem como balcão de negócios. Como é que o Afro-Brasilidade vai se posicionar com relação a isso? Eu sempre vi a maioria dos partidos absolutos, principalmente os partidos de centro-direita, ser subserviente a todas as mazelas da política brasileira. O afro-brasilidade nasceu de homens e mulheres de bem, com capacidade de discussão, de diálogo, com um potente promissor de política a ser discutida, e jamais você verá o afro-brasilidade envolvido em qualquer dessas mazelas de subserviência ao poder do poder. Nós estaremos trilhando o nosso caminho da verdade, buscando sempre dignificar o povo brasileiro, a nação, para que nós amanhã tenhamos um Brasil de iguais. E o Brasil de iguais, com pluralidade, não é esse que está aí estampado com ódio, com morte de negro todo dia. Então, o afro-brasilidade ele vem para demonstrar à sociedade brasileira que o negro e a negra saberão fazer política e desta política saberão também fazer todo o entoamento para que o Brasil se desenvolva com garantias sociais, econômicas e culturais, e principalmente com a inclusão do negro na sociedade. O partido ele surge como um partido de centro, de esquerda, de direita? Como é que ele se posiciona enquanto partido? O partido não precisou de muita discussão para que nós, no momento que estávamos fazendo a leitura e toda a confecção e a escrita do nosso estatuto, condizer com o centro-esquerda. Então, ele já nasceu com o centro-esquerda e esperamos que, a cada momento, nós tenhamos condição de discutir com outros partidos, que é evidente, nós não nascemos para sermos uma bolha, nós faremos toda a discussão com o povo brasileiro e com os políticos de todos os partidos, indistintamente, para que possamos realmente discutir que os partidos até hoje fizeram uma política que não é a política ideal ao povo brasileiro. É, sem dúvida. E que difícil, né? Que difícil que é. Como é que você analisa todo esse período que se passou e agora o que seria uma política adequada para se fazer com que o Brasil cresça realmente, entre nos trilhos, volte a entrar nos trilhos daqui para frente? O que falta para o O Brasil? partido e o Brasil precisa desenvolver muita política pública principalmente. E quando eu falo a toda hora, não é repetitivo, é do negro e da negra, é porque exatamente eles não estão envolvidos diretamente com a política pública que o Estado lhes garante. A garantia disso ela é mentirosa, ela é falsa. Como foi falsa a escravidão, a abolição da escravatura no passado recente. Então, essa abolição ela tem apenas 137 anos. E é necessário que, daqui para frente, nós possamos fazer outra política à nação brasileira. Política econômica, com garantia de empregabilidade, com garantia que as indústrias possam se evoluir, mas evoluir com o trabalhador dentro
piso da fábrica, trabalhando, até mesmo com modernidade. O que não se pode é a classe empresarial, a todo momento, destacar as suas grandes empresas tecnológicas e não dar emprego ao povo brasileiro e, ao mesmo tempo, se insular. Professor? Infelizmente caiu aí a nossa transmissão, acabou caindo a conversa com o professor, mas foi uma conversa muito bacana, né? Foi muito bom recebê-lo aqui no Papo Reto, conversar com ele, trocar uma ideia e saber exatamente o que está se passando, o que ele estava pensando com relação à criação do partido. Partido que deverá ser criado efetivamente nos próximos dias, quando vai recomeçar a questão das assinaturas, a coleta de assinaturas. E agora sim, retomamos Se aqui o você contato me, com ele. Por favor, infelizmente, eu caí, eu acho que foi minha net que caiu. Me perdoe. não tem Nós problema, pode estávamos retomar, falando, eu posso repetir a sua pergunta. por favor. A gente estava falando com relação, né, ao que precisa exatamente no Brasil mudar, que tipo de política precisa ser feita realmente. Eu acho que tudo é necessário mudar. A política internacional ela deve ser adquirida de bens de consumo ao povo brasileiro. A empregabilidade ela não pode ser do sangue do trabalhador e só para o empresário estar bem de situação, com grande lucro. Ele tem que dividir esse lucro ao trabalhador brasileiro. E essa política ela tem que mudar. O poder público ele não pode ser só um balcão de negócio. Ele não pode ser só um poder de negócio. Ele tem que ser de políticas públicas de empregabilidade ao povo brasileiro. E por isso que o Afro ressurge das cinzas para que o povo brasileiro tenha condição de fazer política para toda a nação. Vai ser mais ou menos uma, entre aspas, né, uma guerra do bem, mas enfim, uma mobilização, uma revolução como foi feita no passado, né, em que tínhamos realmente muitos líderes negros tentando acabar, e aí sim, com a escravatura que ainda existia mesmo após a abolição. Eu não acredito que a escravização ela acabou. Ela só evoluiu como uma máquina. Né? Se você pegar a máquina a vapor no século XVI, XVII, você verá que a escravização era feita pelo negro. E hoje é a mesma escravização. A maioria absoluta dos trabalhadores desempregados são negros. Se você falar da discriminação estrutural, do racismo estrutural, você verá que os negros só estão a 5% dos cargos de chefia no Brasil. Isso é muito pouco. E a mulher ainda ela tem um agravante maior, que a mulher, além dela estar nesse pequeno percentual, ela ainda ganha menos do que o próprio negro nesse racismo estrutural. Então, é necessário que nós façamos outra leitura da economia brasileira. E o negro tem que estar inserido na economia brasileira, porque ele sempre esteve. Porque quem fazia, no começo do século, toda a situação de plantio, de colheita, de conhecimento da terra, era o negro. Então, até porque o branco não trabalhava, o negro era obrigado a fazer tudo. E nessa situação, o negro cresceu marginalizado, invisibilizado, e até hoje ele está nessa condição de invisibilidade. Nós temos que redefinir esse conceito e mudar conjunturalmente a política brasileira. Para isso precisa-se de políticas públicas, sem dúvida nenhuma, né?
Professor, obrigada pela conversa, pelo bate-papo. Acredita que vai ser possível ainda esse ano? Eu sei que o senhor falou que talvez, se não der, vai se estruturar para 2026, mas será que consegue com uma força Luciana, realmente? você com tanto alcance do teu trabalho, da tua profissão, nós estaremos realizando a nossa convenção no dia 8 de dezembro. Aonde? Será no Instituto Federal do Paraná, na João Negrão, no campo da João Negrão. E nós convidamos todos os negros e negras que queiram estar conosco nesse dia para debater realmente a política do Estado, para que nós possamos formar em nossa convenção, a nossa executiva estadual, nosso diretório estadual, e ali definir como nós faremos o início do nosso apoio às assinaturas. E você, dentro do seu quadro de jornalismo, poderia nos ajudar e muito fazendo esse trabalho público tão bem feito que tu fazes, para que nós possamos ter, em 2024, as candidaturas tão próprias do negro e na negra, para que esse desenvolvimento social, cultural, econômico e político possa ocorrer no nosso Estado. E sempre que tiver informações, passe para a gente que a gente divulga, assim, viu, professor? Eu acho importante essa mobilização. E aproveita e deixa um telefone aí de contato para o pessoal que tem interesse. O meu telefone é 42-999-736020, em Ponta Grossa. Estarão, evidentemente, outras cidades do estado. Nós teremos mais ou menos uns 10 municípios presentes, cerca de mais de 100 pessoas, e nós gostaríamos de contar que o Paraná estivesse presente nesse instrumento que vai alcançar todo o povo brasileiro, seja ele branco, seja ele índio, seja ele mameluco, seja ele alemão, ucraniano, mas todo o povo brasileiro estará inserida no processo do afro-brasilidade. Muito bacana. Obrigada, professor. Obrigada pela entrevista, pela participação e seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Eu que agradeço, Luciana, por esse espaço tão bonito que todas as forças do bem possa envolver em nossas vidas, em nossos corações, para que amanhã nós tenhamos um Brasil de igual, um Brasil plural, onde todos, homens e mulheres de bem, possam orar e possam também rezar na mesma igreja, com o mesmo axé e o mesmo amém, tendo a mesma fé. Que Deus abençoe a todos e que dia 8 nós possamos estar juntos, trilhando esse novo perfil, esse novo caminho político que aflora com afro-brasilidade em todo o Brasil. Muito obrigada. Um abraço enorme para o senhor e até a próxima. Até. Obrigado. Obrigada.